Boa noite. É um prazer, uma satisfação, uma grande alegria estarmos aqui, né? Boa noite, meu querido amigo José Amaral. Muito bom estar ao seu lado, nosso amigo Mário. Gosto muito dessa frase que o Pedro falou, que nós somos todos aprendizes, né? Nós todos, vocês e nós também. Então, que isso fique bem claro, porque às vezes a gente não tem a devida competência de responder as perguntas que nos chegam aqui. Como de costume, eu vou começar aqui com o nosso grande amigo José Amaral. Boa noite, José. Boa noite. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria. Aliás, a nossa torcida é sempre o pessoal que está sentado na plateia inverter o lugar conosco um dia, né? O aprendizado de vocês e passar para nós. Tomara que seja bem rápido isso aí. Assim como um dia nós também já tivemos do lado de lá. Já estivemos, né, aí sentados. Tem uma perguntinha boa para a gente começar, cara. Estar em um ambiente onde há bebidas alcoólicas, mas você bebe cerveja sem álcool, ainda assim, corremos o risco de atrair espíritos de natureza vibracional baixa? Sim. Em qualquer lugar, não precisa ser num bar, não precisa ser tomando cerveja, não precisa ser em qualquer lugar, no banheiro da sua casa, na sala da sua casa, no templo religioso, em qualquer lugar que você tiver, o que vai determinar é a conexão que você faz com esses espíritos. Nós estamos rodeados de uma população espiritual que é 3,5 vezes a mais do que a que está encarnado. Então, nós somos 7 bilhões e 300 milhões de encarnados e mais ou menos uns 20 a 21 bilhões de desencarnados. Vocês podem imaginar que aonde a gente está, tem espíritos. Está cheio. E a conexão que você faz é exatamente a conexão vibratória, né? Se você está tomando cerveja sem álcool, é cerveja sem álcool. Qual que é a diferença entre tomar cerveja sem álcool, e eu fiz análise certa vez, ela tem menos álcool do que uma maçã. Uma maçã, se você come, tem 0,5% de álcool. A bebida, né, segundo o que foi determinado pela análise, ela tem 0 mesmo. Algumas, né, comprovam isso aí. Então, é suco de cevada, gente, aquilo ali. Aquilo ali é suco de cevada. Sem graça, né? Porque eu sempre falo, tomar cerveja sem álcool é a mesma coisa de ir num baile e dançar com a irmã a noite inteira. Não tem muita graça, não. Mas o que determina a nossa, né, ligação com espíritos negativos ou positivos é a nossa identidade vibratória. É aonde você está. Não adianta você estar tomando água benta, mas está pensando coisas extremamente negativas. Eu vou tomar essa água benta aqui para aquela vizinha tropeçar e cair porque ela é ingrata. Ela não devia ter feito aquilo comigo. Está vendo? Você está numa vibração tomando água benta. Percebe? Água fluidificada. Não é o que você faz, é o que você tem como sintonia vibratória. Quer se livrar dos espíritos negativos? Faça o bem aonde você estiver. Aonde você estiver. Jesus dava o exemplo. Jesus era frequentador de prostíbulos, de locais onde todo mundo passava e falava, nossa, meu Deus, onde é contar? Ele gostava de roda de publicanos, que era conhecidamente naquela época, né, preconceituosamente, como gente de má vida. Então, ele se mantinha. Você pega os livros de André Luiz, por exemplo, na hora que ele vai se aproximando, não existe local para eles que é proibido, não. Eles vão em todos os locais, porque é lá que precisa de ajuda de amigos espirituais. Só que quando eles estão chegando, os mais inexperientes, como André Luiz, tem sempre um recadinho, fala assim, André, nós vamos entrar numa faixa agora, vibratória, que é extremamente densa.
São vibrações pesadas, capazes de nos arrastar ao desequilíbrio. Então, firma aí. Aí o André Luiz dava uma travada, né? Levantava em prece e segurava as pontas e podia visitar qualquer lugar que você esteja. Então, não é o local, é o que você é vibratoriamente, que faz a conexão e o seu mundo, né, vai girar em função disso. Muito bem. Inclusive, eu lembrei de um caso aqui com o Chico, Zé, né, que um tio dele, né, levou o Chico Xavier para um prostíbulo lá em Pedro Leopoldo, né, porque, enfim, ele queria iniciá-lo na vida sexual, né? E o tio, ou o pai, agora eu estou em dúvida. Pai, isso mesmo. O pai foi para o quarto lá com uma mulher, e quando voltou, estava o Chico sentado e todas as prostitutas em prece no prostíbulo, né? E aí ele falou, realmente não tem jeito não, né? Então vamos largar para lá. É o que o Zé falou, uma questão de sintonia, né? Tem uma outra passagem também interessante. Esse microfone tem um delay nele. Você liga e espera 8 segundos. O difícil é esperar os 8 segundos. Tem uma cena no filme que apresenta essa cena, né? Entra todo mundo, né? O pai já está achando que o Chico está se divertindo, e ele estava se divertindo mesmo. Na hora que ele escutou, todo mundo escutou, ele e a dona do prostíbulo escutou, e falou assim, uai, o que está acontecendo? Aí na hora que ele voltou lá, o Chico tinha feito uma rodinha com as prostitutas e rezando o Pai Nosso. Essa cena é genial no filme, e é exatamente o que acabamos de falar. Exatamente, sintetiza o que foi abordado, né? Tem uma outra passagem interessante também, uma passagem evangélica, que Jesus curou um cego. E de manhã, de tarde, Jesus cruzou com o cego pelas ruas de Jerusalém. E o cego estava saindo de um prostíbulo. Aí Jesus falou, olha, aí não dá, né? Dessa vez eu quebrei seu galho, mas da outra vez não vai ter jeito. Quer dizer, o danado ceguinho correu logo para o prostíbulo, né? Enfim, então vamos lá. Pela história que sabemos, os egípcios acreditavam em outra vida após a morte. Já seria algum prenúncio do espiritismo, mesmo há milhares de anos? Sim, muito boa pergunta, exatamente isso. O espiritismo, ele flertou com a razão humana desde o início dos tempos. Desde quando o homem começa a construir a sua razão, ele começa a buscar entender as coisas. Aí surgem os antigos pajés, xamãs, feiticeiros, as antigas tribos lá no horizonte primitivo. Então, a manifestação espírita ou espiritual, os mecanismos mediúnicos, eles vêm desde o início dos tempos, desde quando o homem começou a se construir e desenvolver a sua razão. Com o passar do tempo, isso foi tomando uma temática mais incisiva, mais intelectual, né? E os egípcios já tinham essa noção. Então, os sacerdotes egípcios, eles dominavam esse conhecimento. Eles conheciam a reencarnação. A população geral, nem tanto. Então, aqueles rituais egípcios, eles de mumificação e tal, eles já têm esse insight da vida espiritual. Não de uma forma clara como nós temos hoje. Porque se nós temos a forma clara como temos hoje, é porque já desenvolvemos suficientemente a nossa inteligência, a nossa razão e o nosso senso espiritual para compreender como é que as coisas acontecem hoje. Então, o espiritismo flertou com a razão humana desde o início dos tempos. Moisés foi um grande médium, Isaías, Jeremias, Elias, Jesus foi o maior de todos os médiuns, né? Ele é aquilo que nós chamamos, ele teve um mediunato, é um mandato mediúnico direto de Deus. Até chegar a doutrina espírita no século XIX, exatamente dentro de um processo de desenvolvimento intelectual que já era permitido o homem entrar nessas questões de uma forma mais profunda. Então é isso sim, o espiritismo vem flertando com todas as culturas, em todas as épocas, desde o início dos tempos. Os antigos xamãs feiticeiros, depois tornaram-se os chamados oráculos, pitons e pitonisas. Na Idade Média eram chamados de feiticeiros.
e muitos foram levados à fogueira da Inquisição. E, recentemente, na atualidade, são chamados de médiuns. Palavra essa criada por Allan Kardec para designar as pessoas que têm essa percepção extrasensorial mais desenvolvida, né? E muitos de nós aqui aliás, todos somos médiuns, em maior e menor intensidade. Os em maior intensidade são o que nós chamamos de médiuns ostensivos. Pois não, meu amigo? Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente. A pergunta para nós, dirigida a nós, é a hipnose, o que é e como funciona? A hipnose é induzir alguém a alguma coisa. Induzir alguém a alguma coisa. Induzir é partir do particular para o geral, ou da unidade para o todo. É o contrário de deduzir. Deduzir é partir do geral para o particular. Deduzir, né, é partir do geral para o particular. Induzir, o contrário, né? Então, partir do todo. Hoje se fala em ciência holística, né? Ciência holística é as unidades voltando para o todo. É nós voltando para Deus. Quanto à hipnose, a indução, pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer lugar, induzir alguém a algo. Induzir alguém a algo. Manuel Filomeno, espírito, através da mediunidade missionária, da palavra esclarecida de Divaldo Franco, nos orienta que estudar doutrina espírita é para ser menos vezes pelos outros enganados e jamais enganar alguém, pelo menos conscientemente. É a mesma coisa de nós dizermos, estudar doutrina espírita é para ser menos vezes pelos outros hipnotizados e jamais hipnotizar alguém, pelo menos conscientemente. É nos firmar como indivíduos. A palavra indivíduo vem do latim, indivíduo não divisível. Então, está ligado, a nossa felicidade, ela está intimamente ligada a essa individualidade, a nós nos firmarmos como indivíduo, a não deixar que os outros nos induzam a qualquer situação, a ter a capacidade de decidir e decidir sem fazer mal a ninguém. É o que nós entendemos pela hipnose. É um esclarecimento mais simples, mas tentamos sintetizar aí nessas poucas palavras o que é a hipnose. Tem alguma ligação com o lado espiritual? Ela não tem nenhuma ligação. Tudo que existe não tem ligação nenhuma com o corpo físico praticamente, porque quem pensa é o espírito. O corpo não pensa. Então, qualquer manifestação inteligente, dedutiva ou indutiva, ela está ligada ao espírito, que é o ser pensante. 3 forças regem o universo. É o princípio material, o princípio vital e o princípio inteligente. É isso que nós temos para esclarecer sobre a hipnose e se está ligado ao lado espiritual. Toda manifestação inteligente está ligada ao espírito. Agradecido. Essa veio endereçada a mim. Zé Amaral, faço sempre orações para meus inimigos espirituais e para as almas do purgatório. Eles recebem as orações? Claro. Purgatório eu vou entender como sendo um lugar onde se purga, onde se exterioriza as suas mazelas para que elas sejam corrigidas, reeducadas, retrabalhadas, reorientadas, né? Que em qualquer lugar que a gente está é um purgatório. Você pode aproveitar para, né, extravasar, exteriorizar, colocar para fora as suas mazelas. A partir dessa visão é que a gente tem a intenção clara de não ter inimigos.
quando a gente faz uma prece para os inimigos, significa que a gente deixou de ser inimigo desse inimigo, entre aspas. Não é assim? E aí é a recomendação de Jesus de Nazaré. Jesus, quando ele falava assim, ó, amai os vossos inimigos, ele estava exatamente querendo dizer o seguinte: a única forma de você se livrar da má influência que hipnotiza dos espíritos ainda atrasados, dos espíritos inferiores, é amando-os. Por quê? Porque o amor exige de nós uma vibração superior. Se você ama alguém, você sobe o seu padrão vibratório. Ao subir o seu padrão vibratório, você se encontra numa zona de sintonia em que lá só existem espíritos que estão vibrando na mesma faixa mental. E a mesma faixa mental lá é saúde, amor, alegria, paz, tranquilidade. Então você saiu da faixa do, entre aspas, inimigo, daquele que te quer mal. Então a única forma de você se livrar dele é amando. E uma das formas é fazendo prece por eles. Quanto mais prece você faz por aquele que você acha que é seu inimigo, mais você se livra dele. Porque é o seguinte, quando Jesus falou assim, orai e vigiai, ele estava exatamente dizendo isso aqui, ó. Vigiar é não deixe o seu padrão vibratório cair. Como é que seu padrão vibratório cai? Eu estou falando de alguma coisa, porque às vezes tem muita gente que é novato, que está dentro da sala pela primeira vez. Vibração é tudo que eu penso gera uma vibração, geram ondas. Analogicamente, a gente pode imaginar como se fossem ondas. Por exemplo, a rádio Castelo Branco, antigamente era Castelo Branco, agora como é que é? Rádio 94, Rádio Minas, tem tanto tempo que a gente não mexe nisso. Ela está lá agora emitindo ondas, ela está vibrando numa faixa. Ela tem o seu endereço. É 94,5, 105,5, 93 ponto não sei das quantas. Cada uma tem a sua identidade vibratória. Ela vai emitir uma quantidade de ondas por uma determinada fração de tempo. Isso quer dizer que é a identidade dela. Da mesma forma que, ó, pensa uma coisa, na hora que você pensar uma coisa, ó, pensa numa coisa ruim. Agora, pensa numa coisa ruim assim, por exemplo, desgraça, desgraça. Pronto. Olha o que você provocou de vibração na sala. Agora pensa numa coisa, alegria, ternura, mãozinha gordinha cheia de furinho de criança. Olha aqui, ó, quer sentir ternura? É só você colocar mãozinha gordinha de criança, cheia de furinho, e você segurando aquela coisinha ali e olhando. Na mesma hora você vibra ternura. Se você quiser facilitar a sua oração para os seus inimigos no mundo espiritual, faça isso. Ao orar, lembre das pessoas, das coisas que estão do seu lado, que te fazem vibrar positivamente, e depois, quando você estiver no auge da vibração, quando você estiver pensando na mãozinha da criança, e aquela sensação gostosa aparecer, você vira e fala que o meu amigo espiritual leve todas essas energias positivas e coloque à disposição daquela pessoa que eu penso ser meu inimigo, e que ele seja feliz a partir delas. Ele vai imediatamente receber, sem saber o endereço, mas ele vai receber como se estivesse numa sala extremamente quente, 45 graus dentro da sala, e alguém abre uma janela e entra um rufar de ar fresco, ar refrigerado. Na hora que ele entra, ele sabe que tem alguma coisa gostosa, ele sabe que tem uma energia muito gostosa. Isso só já faz ele levantar o seu padrão vibratório. É mesmo que a pessoa sentindo muita dor e você recebe um alívio
um alívio, a dor para por alguns instantes. Esse é o momento em que esse espírito tem a oportunidade de levantar o seu padrão vibratório. E é isso que a gente chama de caridade, quando eu procuro fazer do meu inimigo o meu amigo. No livro Sexo e Destino tem um exemplo clássico disso aí. O cara era inimigo, os dois, né, se odiavam. Aos poucos eles foram trabalhando, que o obsessor, que é aquele que era o perseguidor, se transformou no grande protetor do seu obsediado, que era o outro personagem. Cada um de nós tem uma identidade vibratória. Lembrar disso aqui, ó. Orai, sobe o padrão. Vigiai, não deixa cair. Caiu, você vai entrar em sintonia cá embaixo. A onda é longa, pastosa. Lembra das rádios antigamente, que falava para o centro da cidade e cochichava para os bairros? Hoje não, hoje as ondas são de frequência alta. As frequências são altas, então elas atingem um lugar muito mais distante. Você pegar um radinho daqueles Transglobo antigão, né, você ligar ele agora, 9 faixas, lá em casa tem um. Na hora que você pega um radinho daquele liga, 9 faixas, por exemplo, você capta aqui, nessa sala, ondas de rádios da China, do Japão. E tenta imaginar o que é uma potência. Então, quanto mais a frequência aumenta, quanto mais você se esforça para focar e aumentar a frequência, portanto, diminuir o comprimento de onda entre uma onda e outra, mais potência você terá. E mais com contato com os amigos espirituais superiores você terá. Mais distante dos amigos inferiores em termos de pensamento, de identidade vibratória, você estará. Isso aí. Complementando um pouquinho, é o que o Zé falou, são duas vertentes, né, a prece, a vertente religiosa e a vertente científica que ele abordou aqui. Inclusive, hoje, algumas universidades já fazem ensaios nesse sentido de comprovar a eficácia da prece. Recentemente fizeram uma pesquisa, um ensaio lá na Universidade de Tel Aviv e colocaram um grupo de doentes em estados já avançados e separaram por 2 grupos, sendo que um grupo estava sendo assistido em preces por pessoas numa determinada sala e outros em outras, isso durante um período médio. No final do processo, os médicos foram acompanhando e avaliando aqueles que estavam sob o poder da oração, eles estavam melhorando numa média bem maior do que a outra. E o André Luiz também, ele fala isso em diversas passagens das suas obras, tem uma particular que ele diz assim: ao influxo do poder diretivo da nossa mente, ou seja, dos nossos pensamentos, estabelece-se em torno de nós um campo eletromagnético do qual o nosso pensamento vibra. Então, o nosso pensamento é energia irradiante. E como o Zé disse, são frequências. Pensamentos negativos, frequências baixas, negativos, positivos. E ele tem coloração também. Os espíritos nos identificam pelas nossas colorações da nossa aura. Então, quanto mais pesado é o nosso campo consciencial, mais avermelhado é essa aura, ou seja, mais próximo do ultravermelho. E quanto mais elevado o nosso pensamento, mais próximo do infravermelho. E quanto mais elevado, próximo do ultravioleta. Então, os espíritos, eles nos identificam. Eles chegam perto de nós e eles sabem como nós estamos, através da nossa aura. Não adianta despistar. Né? E o que mantém, então, o padrão energético dessa aura são os nossos pensamentos. E a prece, efetivamente, quando você está pedindo alguma coisa boa ou desejando alguma coisa boa para alguém, evidentemente que as frequências são boas e os pensamentos são bons. E faz bem primeiro para quem pede. Porque se eu sou a fonte radiante de pensamento, eu sou a usina de forças que ele gera energia, né, dona Nilce? Faz bem para quem? Para mim primeiro. Então, aquela história, o bem que eu faço é o bem que volta para mim, e o mal também volta. Não é que vai e volta, porque está. Né? Então, por uma questão de bom senso e inteligência, é melhor fazer o bem e pensar sempre o bem, né, Zé? Tem um amigo, essa aqui é muito interessante, essa pergunta, tem um amigo que gosto muito dele, gosto muito. Porém, ele só me faz mal e só me maltrata. Me trata com frieza, me trata com grosseria, isso me deixa muito chateado e sofro muito com isso.
O que eu posso fazer? Bom, eu não sou nenhum expert, né, em relação a humanas, porque eu também estou tentando aprender. Talvez essa pergunta fosse melhor direcionada aqui para o José. Mas eu te sugiro o seguinte, posso até que eu vou falar besteira, eu te sugiro que você se afaste dele. Por quê? Se ele só te faz o mal, é melhor afastar. Pelo menos temporariamente. Mantém pensamentos positivos, pensamento do bem para ele, né? Mas se a pessoa que está do seu lado só te faz mal, te maltrata, a primeira caridade que nós temos que ter é conosco mesmo. Isso não é egoísmo, nem individualismo, né? É a nossa proposta de evolução. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? A perfeição e a evolução. De quem? Nossa. Então, o primeiro bem que eu tenho que fazer é para mim mesmo. Se uma pessoa que está ao meu lado só me maltrata e só faz mal, o que essa pessoa pode contribuir para mim? Ela só está me causando problemas. Tem uma fala de Paulo, o apóstolo, é uma lição, inclusive, eu não sei se o Zé fez essa palestra, Zé, ou vai fazer, chama-se assim, afastai-vos dos cães. É exatamente isso que Paulo fala. Se tem uma criatura que está na sua vida e só te traz coisa ruim, negativa, te induz ao mal, te induz ao atraso espiritual, afasta, deixa ela seguir o caminho dela, não desenvolve a mágoa e o ódio de preferência e segue o seu caminho. Quando realmente você vê que não tem como reparar aquilo. É uma questão de inteligência, é o que eu penso. Concorda, Zé? É exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Meu filho. Não, deixa esse trem ligado. Com ansiedade, os 8 segundos virou uns 15. Né? Essa é uma questão interessante, porque é o seguinte, até que ponto essa pessoa quer a sua amizade? Até que ponto você está enfiando goela abaixo a sua amizade para essa pessoa? Até que ponto isso é um desrespeito? A primeira coisa que tem que se pensar eu só posso ser amigo de quem quer a minha amizade. Quem não quer, eu tenho que respeitar. De repente, eu estou obsediando essa pessoa. Essa pessoa, às vezes, na hora que você aponta, fala, nossa, vem o mala. Aí é hora de tomar um chá de Simancol e falar, pera lá, minha amizade está aqui, não vou ficar com raiva, ela estará sempre à disposição. Por quê? Porque é um sentimento. Mas eu tenho que respeitar o direito do outro, querer ou não essa amizade. Tá ok? A gente vê isso muito também, inclusive, nas relações conjugais, né? Muitas vezes é um casal que não se ama e que existe muita briga e muito ódio, e aquilo vai tomando corpo, né? Muitas vezes é melhor afastar mesmo. Não que o Espiritismo seja a favor do divórcio ou incentive o divórcio, absolutamente. Mas a nossa interpretação com relação àquela passagem, não separais o que Deus juntou, é no sentido que, quando tem uma pessoa que você verdadeiramente ama, esse sentimento ninguém separa. Nem a distância, nem as circunstâncias, nem se você está aqui no mundo espiritual, ela está encarnada, ninguém separa. Agora, se não tem amor e não tem união, já está separado. Então, o divórcio é apenas uma formalização daquilo que já existe. E muitas vezes as pessoas estão dentro de casa, nutrindo ódio um pelos outros, né? Causando problemas com as crianças, principalmente. Então, é nesse sentido que o Espiritismo tem essa interpretação. Pois bem, antes de passar para o meu companheiro, Mário, só um instantinho, uma resposta aqui bem rápida, porque eu achei bem interessante, até conversei com o Zé sobre a questão do casamento. Fiquei sabendo que aqui no Centro Espírita vai acontecer uma cerimônia de casamento, como ela é, sabemos que o Espiritismo não existe em rituais. Como essa cerimônia de casamento e batismo, Bom, só para esclarecer, realmente o Espiritismo não precisa de rituais, mas respeita os rituais. Então o casamento para nós é isso que eu acabei de dizer, quando duas almas que se unem, se amam, já está casado, já está consorciado. A formalização disso é ir lá no cartório civil e colocar no contrato. Beleza. Quer fazer uma cerimônia
Quer pedir a bênção para um pastor, para um padre ou para um espírita? É um direito que as pessoas têm. Né? Então, nós vimos isso com muita naturalidade. Então, o Sérgio pode muito bem ceder o espaço para que as pessoas façam uma cerimônia, e ele mesmo pode dar uma bênção, né? Lendo uma parte do Evangelho, fazendo algumas considerações. Eu não vejo mal nenhum nisso. Né? A gente não vai combater o ritual dessa forma. Nós temos que entender o porquê dos rituais. Os rituais são formalismos, são questões que nasceram na própria trajetória humana. São como brinquedinhos na mão de crianças. As crianças precisam de brinquedo para se divertirem. Os adultos não precisam mais. Muitos de nós ainda precisam dos rituais, né? Porque a gente não tem ainda a devida percepção das questões religiosas ou espirituais. Então, a gente precisa de mecanismos de contato com essas coisas. Então, nós criamos rituais. Tem até uma coisa interessante, Zé, que eu vi esses dias, que um prefeito de uma determinada cidade do interior mandou pintar o banco da praça. E disse para o guarda, que era da confiança dele, olha, toma conta desse banco, não deixe ninguém sentar, pelo menos até a tinta secar. Na noite seguinte, o prefeito morreu. E o guarda, como era muito fiel ao amigo prefeito, ficou ali o resto da sua vida protegendo, para deixar ninguém sentar naquele banco. Aí criou um ritual, que aquele banco era amaldiçoado, que aquele banco era aquilo. Depois o guarda morreu e continuaram não sentando no banco. Então, muitos rituais nascem assim, sem pé, sem cabeça, isso vai passando de gerações em gerações. Aí o Espiritismo chega com o esclarecimento dessas coisas. Então, o espírita não precisa de ritual. Mas se você quer ter um ritual, você quer ter uma imagem em casa, para fazer conexão com o seu santo de preferência, eu não vejo mal nenhum nisso. Né? Então é isso. Obrigado. O texto que chega até nós é o seguinte: boa noite. Estou aprendendo no Espiritismo a observar minhas más tendências para corrigi-las. E percebi com isto que ainda tenho tendência ao álcool, embora achasse que não tivesse. Mas lendo o Livro dos Espíritos, um capítulo sobre fatalidade e livre-arbítrio, isso me ajudou muito a ter força para não cair nisso. Poderia me falar mais sobre essa parte do livro? Fatalidade, aqui tem fatalidade e livre-arbítrio. Fatalidade é uma coisa que não existe, igual ao acaso. E livre-arbítrio é muito pequeno. Então, fatalidade é uma palavra inventada pelos homens para justificar ou mascarar o menor esforço, a nossa preguiça de não vencer as más tendências. E o livre-arbítrio é muito pequeno para que nós possamos apoiar nele nas nossas decisões. Então, o livre-arbítrio, se ele prevalecesse na Terra plenamente, a Terra não evoluiria. Ficaria um puxando para cada lado e não evoluiria. Então, o livre-arbítrio é muito pequeno do ser humano. Quanto às tendências, nós devemos aprender a dizer não. É uma palavra pequenininha, 3 letras apenas, aprender a dizer não para aquilo que não é conveniente. Que seja um amigo, que seja o alcoolismo, que seja o tabagismo, que seja a droga, o jogo de azar, qualquer agressividade contra a gente, contra a nossa pessoa, a gente deve aprender a dizer não, né? E não mascarar essa fatalidade. O acaso, a fatalidade, é essa palavra inventada pelos homens para que nós possamos justificar a nossa preguiça de decidir e decidir sem fazer mal a ninguém. Agradecido. Existe alguma relação entre o sonambulismo e o espiritismo? Existe, porque o sonambulismo foi estudado pelo espiritismo. Está na parte do livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma. O sonambulismo, o estado sonambúlico, né, para nós, é exatamente uma situação em que o espírito, perispírito e corpo físico entram em estado de afrouxamento. E aí, na hora da saída do corpo, geralmente na hora do sono, ou durante um sono induzido, ou um transe induzido, que possa fazer o estado sonambúlico, né, esse espírito
passa a atuar no mundo espiritual. Hoje, algumas correntes chamam isso de projeção da consciência. Para nós, espírita, ainda é a velha maneira de entender que a gente sai do corpo físico para o mundo espiritual. Há algumas pessoas, daqueles estados sonambúlicos que a gente tinha antigamente, que era a pessoa às vezes anda dormindo, em alguns casos a explicação seria exatamente que a pessoa, ao sair do corpo, né, para fazer diferença, não dá conta, não sabe como, ainda não entendeu como é que é o processo, ou às vezes tem alguma situação que provoca ela carregar o corpo junto com ela. Eu me lembro certa vez que eu fui num congresso de Esperanto, em Campinas, e eu estava no mesmo quarto, na mesma sala, né, onde um monte de gente, um monte de alunos, um monte de pessoas estavam dormindo. Um deles era nosso amigo, né? Estava dormindo na cama do lado, 3h30 da manhã, eu vejo ele levantando-se e andando. Andou o corretor, eu fiquei preocupado, falei, eu vou ver onde é que ele vai. E como a luz do corredor estava acesa, deu para perceber que ele estava em estado sonambúlico. Não precisa fazer aquela coisa de... Né, programa de televisão, quando fala de sonambúlico, levanta os bracinhos e sai andando. Não, é normal. Andando normal, mas só que você percebe que ele não estava enxergando pelos olhos físicos. Ele estava enxergando pelos olhos do perispírito. A percepção era espiritual. Então ele foi até lá no outro, voltou, né, chegou até o local onde a gente estava, passou por mim, chegou na cama e deitou. Eu falei, sonâmbulo. No dia seguinte, eu falei para ele, fulano, você é sonâmbulo? Ele disse, sou. Minha família fala que eu sou. Eu falei assim, já aconteceu de eu andar e dar a volta no quarteirão com o meu colchão nas costas. Eu falei, bom, aí complicado, né? Deve ser mudar, vai mudar para algum lugar. Ou... Falei com o Zé que pode ser parente de tartaruga, né? Aí eu falei para ele assim, ô Zé, na doutrina espírita a gente interpreta isso o seguinte, você tem que sair do corpo, porque não há justificativa para na hora que a gente vai dormir, a gente ficar no corpo. A gente tem que sair do corpo, para o corpo descansar da gente e a gente descansar do corpo. Nenhum cavaleiro anda o dia inteiro de cavalo, depois o cavalo precisa descansar, o cavaleiro fica em cima do cavalo esperando o cavalo descansar. Não tem sentido um negócio desse. Aí eu falei para ele, só de eu falar para ele, você falou, Zé, na hora que você tiver de sair, presta atenção, coloque isso na sua cabeça, você não precisa de levar o corpo. Você pode sair sem levar o corpo. Segundo ele, nunca mais. Ele nunca mais carregou o corpo. Eu pensei assim, meu Deus, precisava só de um toque. Precisava só de um toque. Aí eu pensei, falei assim, o sonambulismo é estudado pela doutrina espírita a partir desse aspecto. A emancipação da alma tem um monte de situações. Tem algumas situações, estados de êxtase, que você pode entrar. Depois pega lá no Livro dos Espíritos, vale a pena dar uma lida, porque é um estudo extraordinário a respeito disso aí. E é facílimo de entender, tá? Isso aí. O Livro dos Espíritos, questão 400 a 455, se não me trai a memória. Sonhos, sonos e êxtases. Realmente é um tratado muito interessante sobre essa questão aí. Gostaria de saber como os espíritas veem a tão badalada marca da besta, que se fala tanto nos fins do tempo, sobre esse chip que vem sendo colocado nos Estados Unidos. Olha, eu não vi nada a respeito, sem querer fazer um pré-julgamento muito superficial, mas eu acho uma grande besteira. E fim dos tempos, gente, não tem sentido Deus ou a espiritualidade, depois desse trabalhão todo, né,
4 bilhões e meio de anos que a Terra foi construída, transformada, diante de tantos arranjos geofísicos e tantos arranjos do ponto de vista da matéria e espiritual, para chegarmos à condição que estamos hoje, para de repente acabar tudo. Quer dizer, então tudo está dentro de uma proposta, dentro de um projeto muito maior que nós temos a capacidade de entender, sobre a égide de Jesus e sobre a proteção de Deus. O fim dos tempos, no ponto de vista espírita, ou pelo menos da minha avaliação do ponto de vista espírita, é o fim dos maus tempos do homem velho, do homem estúpido, do homem ignorante, das nossas mazelas inferiores. Então, sim, nós estamos virando uma página de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Essa página está virando, bem devagarzinho. E quando ela está sendo virada, ela traz conturbações físicas e principalmente sociológicas e políticas e espirituais. E agora essas histórias de colocar chip, de marca da besta, é mais um resquício da nossa ignorância, dos nossos tempos de caverna, e que ainda fazem parte da nossa cultura, que é natural. E esse passado do homem, passado de sombras, o passado de aprendizado está no nosso subconsciente, individual e coletivo. Então, muitas vezes, nós temos esses insights e trazemos essas coisas lá de baixo, e vamos dando... Aí a mídia vem com toda uma proposta de marketing e tudo mais, e vão fazendo estardalhaço. Bom, no livro Nosso Lar, Lísias explica que, entre aspas, há regiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas aos planos de elevação. Então, eles vão para o umbral. E os mais perversos para essas colônias de reparação mais dolorosas, qual a diferença delas para o umbral? Colocação extremamente inteligente e realmente é confuso, um pouco confuso, mas nós já falamos isso outras vezes, vamos relembrar. Segundo a perspectiva do Espiritismo, existem várias dimensões da matéria. Então, é esse mundo físico, um mundo tridimensional, dentro de uma frequência que o Zé, de certo modo, já levantou aqui para nós. E esse mundo físico, ele está dentro dessa estrutura tridimensional. O espírito, ele é adimensional. Então, nós estamos acoplados nessa estrutura tridimensional, presos a 5 sentidos básicos e um 6º sentido, que é a percepção extrasensorial, ou mediunidade na visão espírita, que está em processo de transformação, de evolução. Pois bem, quando desencarnamos, perdemos a nossa estrutura somática, o corpo físico. O perispírito, que é o corpo espiritual, que também é matéria, mas numa outra frequência, ele então deixa essa estrutura somática, que vai entrar em decomposição, para adentrar essas outras dimensões. E nós já temos alguns ensaios, alguns insights da física, teoria de cordas, a string theory, os multiversos, enfim, que a gente pode até fazer um paralelo com o pensamento espírita, mas ainda está longe disso acontecer. Então, nós vamos para essas regiões espirituais. E segundo nos fala a literatura espírita, os antigos também falavam, chamavam isso de céu, de inferno, de purgatório, Jesus dizia, muitas moradas na casa de meu pai. Kardec chamou de erraticidade ou de mundos transitórios. O André Luiz escancara a questão. Shirley? As obras de André Luiz, a coleção No Mundo Espiritual, são 13 obras que eu recomendaria a vocês, como espíritas, conhecerem, ou não espíritas também, a conhecerem, porque vai escancarando esse mundo espiritual para nós. É o que o Zé sugeriu, Vira e mexe, a gente está citando essas passagens, Zé? Porque são muito instrutivos. Então, o André Luiz, em determinado capítulo, ele está numa região espiritual mais elevada. Aí relata como é que é lá. Em determinados capítulos, ele relata que está nas regiões umbralinas, fazendo resgate de almas sofredoras. Em outros momentos, ele fala que está nas regiões transitórias, aqui. Então, são várias dimensões espirituais, várias frequências. Quanto mais próxima da Terra, mais próximo é da nossa vida, da nossa condição de vida. Quanto mais inferior,
mais precária é a condição de vida lá. E quanto mais superior, melhor é a condição de vida. E nós vamos, então, nos ajustar vibracionalmente a cada região depois dessa vida aqui. O nosso pensamento gera uma energia irradiante, como nós já colocamos aqui. Então, desencarnou, o que nos projeta nessa região espiritual é o nosso pensamento. E o perispírito vai junto. Então, tem as regiões transitórias, muitas vezes a criatura desencarna, mas não tem ainda a noção que desencarnou, e fica perambulando por aqui, ó. Inclusive, nesse momento agora, vários estão aqui conosco, numa permuta conosco, de aprendizado, de amor, né? Muitos estão nas regiões inferiores, regiões de dor, de sofrimento. Não é o inferno da nossa religião tradicional. Se nós cavarmos um buraco aqui, nós não vamos achar esse inferno. É um inferno vibratório. Existe. Então, regiões onde aglutinam almas perversas, criminosas, déspotas, toda a natureza. Eles se aglutinam por afinidade. E lá o mal permanece, infelizmente. Mas não estão abandonados, porque a espiritualidade maior está sempre fazendo incursões e resgates nessas regiões. É da lei divina os maiores ajudarem os mais fracos, mesmo as almas perversas. Então existem equipes espirituais, como a que de André Luiz relata para a gente, que vêm todo dia, a todo momento nessas regiões para fazer resgate de almas. Os que estão aqui nesse ambiente, mais cedo ou mais tarde eles vão se ajustar nas regiões um pouco maiores. André Luiz ficou numa região semelhante 8 anos, segundo a contagem de tempo dele. E as regiões superiores são as regiões sublimes. Ao contrário da Terra, nos mundos espirituais não há mistura. As regiões mais elevadas não são... os espíritos inferiores não têm acesso às regiões mais elevadas, mas os superiores têm acesso às regiões mais inferiores. Ao contrário da Terra, né? Aqui nós estamos todos juntos e misturados, né? Por quê? Porque a Terra é uma escola de aprendizado. Então é importante que nós tenhamos essa diversidade. Espíritos primitivos, nas primeiras encarnações, ou ainda muito primitivos, espíritos inferiores, maldosos, e outros medianamente evoluídos, como é a maioria de nós, e poucos outros muito evoluídos, né, que estão entre nós, de uma forma, às vezes, muito anônima, fazendo lá os palhaços da alegria, né, fazendo os trabalhos voluntários no Hospital do Câncer, fazendo tantos trabalhos maravilhosos que nós temos por aí. O nosso problema é que a gente nunca dá mídia para as coisas boas que se fazem, né, Zé? Como diz o Kardec, os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Então é isso. Obrigado.